pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma live. E aí hoje a gente tratando de um tema muito importante e que tem grande impacto para as empresas e que os advogados precisam saber como lidar com essas situações, tá certo? Então, quem está chegando aí, boa noite, vai falando de onde vocês são, aperta aí o coraçãozinho, aperta o aviãozinho lá, é um aviãozinho isso aí, né? Para mandar lá pro pessoal, para saber que a gente está ao vivo, convidar o pessoal para entrar aqui na live com a gente. Hoje a gente tratando de um tema muito relevante, que é a questão desses atestados com CIDs diferentes, como se comportar, né? A Soraya, boa noite, Soraya, boa noite para todo mundo. Doutora Elaine, boa noite. Doutora Elaine, que é aluna do programa DGA há bastante tempo, né, doutora? Fernando também, boa noite. CNL Advocacia, boa noite para todo mundo. Mandem aí de onde vocês são, a gente poder trocar uma ideia e a gente vai começar a live daqui a pouquinho. Estamos só dando um tempinho aí para o pessoal entrar. Soraya perguntando onde eu tô. Eu tô aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, moro aqui na zona norte de São Paulo e tá chovendo muito aqui, hein? Chovendo muito, ventando, o negócio tá feio. Ilzinara, boa noite. Andréia, boa noite, Andréia. Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é essa questão dos atestados com CIDs diferentes. Soraya, que é do Paraná, não tá chovendo ainda? Tá precisando chover, né? Hoje fez muito calor. Então a gente tá precisando de uma chuva. Boa noite para todo mundo. E antes de eu começar aqui, a gente vai tratar de um tema bem relevante. Lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para a nossa Semana do Limbo Jurídico. O primeiro passo vai ser semana que vem, começa, né? Então fica aqui o convite para vocês. A gente vai começar na terça-feira que vem. Então tem que se inscrever. Quem não se inscrever não vai conseguir participar. O link está disponível na bio aqui do @programa-DGA, tá? Então se vocês não se inscreverem, vocês não vão conseguir participar. A gente vai ter aulas ao vivo e a gente vai tratar de temas relevantes relacionados ao limbo, tudo que você precisa saber. E quem participar da semana também vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo e a possibilidade de depois a gente tá anunciando que a gente está criando um novo curso, vamos dizer assim, uma nova forma da gente interagir e tratar desses problemas relacionados ao limbo e à gestão dos afastados. Quem fizer o curso vai poder participar e poder ser os primeiros a se inscreverem e ganharem presentes, bônus, tudo aquilo que a gente preparou para vocês. Então se inscrevam, tá? Quero todo mundo inscrito lá no @programa-DGA, tá? Outra coisa que eu vou pedir para vocês é curtam aí, apertem os coraçõezinhos e tirem print, depois marquem a gente, publiquem no Instagram para que a gente possa divulgar bastante, convidem os amigos para a gente poder trazer esse conteúdo para mais pessoas, conteúdo gratuito que a gente está trazendo aqui e que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ju Pila falando que tá uma loucura o clima lá no Rio Grande do Sul, não é só no Rio Grande do Sul, acho que é no Brasil inteiro, né? Um calor desse fora de época, né? Em pleno agosto, então tá complicado, né? A saúde que aguenta. Fernando falando que é de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, legal. Soraya falando de manifestação na Paulista, não vi nada não, hein? Tem que acalmar os ânimos, eu não vi nada não. Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui desse tema, que é um tema importante que vocês precisam saber. Emília falando que o Rio tá pegando fogo, não é só o Rio não, viu? Aqui em São Paulo tá bem quente, fazia tempo que eu não fazia tanto calor aqui, né? Mas vamos lá, enfrentando o calor, enfrentando um dia, né? A gente tá no final do dia aí, mas vamos tratar desse tema porque é um tema muito importante. Elisângela, boa noite, Elisângela, tudo bem?
Bom, atestados múltiplos, né? Essa é uma questão que as empresas têm bastante, elas pedem orientação para o jurídico, pedem orientação para os médicos, não sabem o que fazer, porque a gente acaba se deparando com essas situações, né? Infelizmente. A gente sabe que muito trabalhador acaba tendo doença mesmo e precisa se afastar do trabalho, mas infelizmente tem alguns trabalhadores que acabam abusando desse direito, tá? Eu sempre comento que às vezes a nossa amostra é viciada, então a gente acaba ficando com a impressão que ninguém quer trabalhar, que todo mundo quer apresentar atestado e etc, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Não é assim que a coisa funciona. É que como só vem pra gente os problemas, a gente fica com a impressão que todo mundo é problema. Mas você pegar o número de trabalhadores que exercem atividades, você pegar numa empresa mesmo, é interessante isso quando a gente está no ambulatório médico da empresa, atuando, né, fazendo gestão de saúde ocupacional, a gente observa isso claramente. São sempre os mesmos, né? Às vezes você tem empresa lá de 3.000 funcionários que você só vê o funcionário no exame periódico. Agora tem sempre aqueles que acabam dando problema, né? E aí a gente fica com aquela impressão que todo mundo dá problema. Não é verdade, tá? Então a gente precisa primeiro fazer essa ponderação. Fato é que tem alguns trabalhadores que acabam apresentando atestados reiteradamente, né? Então, o que é importante, o que a gente precisa saber sobre isso? A primeira coisa importante é a legislação, ela estabelece algumas regras em relação a esse pagamento dos dias afastados, né? A gente tem algumas normas que estabelecem isso, mas eu sempre cito que a gente tem que olhar para a legislação previdenciária e neste caso específico com uma regra específica que a gente tem lá na instrução normativa número 128 do INSS, tá? Então a instrução normativa número 128 ela traz uma regra específica e aí eu recomendo a todos vocês que façam a leitura do artigo 336 da instrução normativa número 128 de 2022 do INSS, tá? Então artigo 336, leiam esse artigo, tá certo? O que a gente trata aqui, o que a gente tem nesse artigo? Esse artigo ele fala sobre quando que vai se considerar como a data do início do benefício, né? E aí ele traz algumas regras que a gente acaba utilizando na prática, no dia a dia das empresas. Primeira coisa, olha que interessante, a legislação diz na instrução normativa que a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias, tá? Soraya pedindo para repetir o número da instrução normativa número 128, tá? Instrução normativa INSS 128 de 2022, tá? Então, neste caso, a gente vai lá e verifica os primeiros 15 dias quem paga? A empresa, ok? A partir do 16º dia, quem vai fazer esse pagamento é a Previdência Social. Mediante o quê? E é aí que começa você a entender essa situação, tá? Mediante a realização de uma perícia médica, tá? Hoje nós fizemos inclusive uma live e tá aqui no nosso perfil, tá? A gente fez uma live sobre a comprovação da incapacidade por documentos, né? Que é uma nova regra que foi criada de você poder colocar a documentação e ter a concessão do benefício por aquele tempo que está no atestado do médico assistente. Mas a regra geral, tirando esta situação, a regra geral é que o indivíduo vai passar por uma perícia médica e aí o INSS vai definir o tempo necessário. Quando eu falo INSS, é a perícia médica do INSS, o perito médico federal. Ele vai definir o tempo necessário à recuperação desse trabalhador, tá? Então, o trabalhador chegou na empresa, apresentou um atestado de 30 dias, a empresa vai pagar os primeiros 15, a partir do 16º, quanto tempo vai ser pago,
depende da perícia médica do INSS. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante para a gente colocar aqui algumas premissas para a gente tratar desses atestados com vários CIDs e essas situações. Qual que é? Existe uma hierarquia estabelecida na legislação em relação a isso. O que eu quero dizer? O médico que faz a perícia médica no INSS, ele não é obrigado a dar o mesmo tempo de afastamento dado pelo médico assistente, pelo médico que cuida do indivíduo. Como assim? Ora, o médico que cuida do indivíduo pode dizer, olha, esse afastamento, ele necessita de 40 dias de afastamento. Isso quer dizer que obrigatoriamente o INSS vai dar 40 dias de afastamento? Não. Por quê? Porque o perito médico federal, né, realizando a perícia no INSS, ele tem autonomia para ou dar um período maior ou dar um período menor. Ele tem autonomia para isso. Tá? Sempre que me perguntam essa questão, e às vezes perguntam também em relação ao perito médico judicial, né, quando vai uma ação, mas ele disse uma coisa diferente do que está no médico, do que está no atestado, do que o médico que cuida do indivíduo disse, eu sempre falo assim, ora, se fosse para o perito médico federal no INSS indicar o mesmo tempo de afastamento, não precisava ter a perícia. Vocês concordam comigo? Apresentaria o atestado e concederia-se o benefício. Se vai haver uma análise por parte de outro médico, é óbvio que esse médico tem que ter autonomia. A grande questão é que ele precisa fundamentar, ele precisa dizer o porquê. E muitas vezes não diz. Esse é um problema. Tá? Então aí a nossa briga, a questão prática que tem que ser tratada é a gente lutar, né, brigar no bom sentido, para que seja indicado a razão, a motivação daquele ato administrativo. Mas não que aquele perito médico federal não possa dizer uma coisa diferente do que foi colocado no atestado do médico que cuida do indivíduo. Tá? Acho que esse é um conceito meio básico e a gente tem que partir dessa premissa. E aí eu tenho uma hierarquia dessas decisões. Esta hierarquia está estabelecida, eu até falei sobre ela já, na Lei 605 de 1949, no seu artigo 6º. Tá? Então depois vocês leiam Lei 605 de 1949, no seu artigo 6º. Lá está bem claro, dizendo que as decisões sobre o abono da falta laboral têm uma hierarquia. Lá é uma lei, como eu disse, de 1949. Então, não é a mesma sistemática que hoje existe, médico do trabalho e INSS, mas, inclusive no meu livro tem um capítulo que eu trato disso, né, dessa hierarquia dos atestados médicos. Nós temos claramente ali, apesar de não estar escrito médico do INSS e tal, eu tenho, por analogia, que o médico do INSS está acima nessa decisão, abaixo dele o médico do trabalho da empresa e abaixo do médico do trabalho da empresa o médico que cuida do indivíduo. Tanto é que é muito comum dentro das empresas de medicina, das empresas na parte de medicina ocupacional, você ter médicos que fazem o que eles chamam de homologação de atestado médico. Eu acho isso péssimo, né? Falar que um médico faz homologação, né? Virou um homologador, não é isso. E aí a gente vai entrar na questão do atestados com múltiplos CIDs. O médico do trabalho, o médico que atua na empresa, ele tem autonomia para aumentar ou diminuir o tempo de afastamento em relação ao que foi dado pelo médico assistente. E é o que eu sempre falo. É claro que ao fazer isso, esse médico atrai responsabilidade para a empresa. Como assim? Ele atrai responsabilidade. Porque a partir do momento que um médico ortopedista diz que o indivíduo tem que ficar um mês afastado, e eu falo, não, pode fazer o seu trabalho normalmente, não precisa ficar afastado, se houver um agravamento, se acontecer alguma coisa com esse trabalhador, a responsabilidade é da empresa. Né? Então o médico acaba atraindo responsabilidade para a empresa, do ponto de vista jurídico. Mas não há nada de errado, e aí alguns falam assim, mas e a questão ética?
nem em relação à questão ética. Existem pareceres do Conselho Federal de Medicina, existem resoluções que trazem isso, que falam sobre isso. Por quê, pessoal? Por um motivo muito simples. O médico que cuida do indivíduo não é um conhecedor do meio ambiente de trabalho. E eu já falei aqui várias vezes e sempre repito que para avaliar capacidade laborativa, aptidão para o trabalho, eu preciso ter conhecimento sobre os riscos ocupacionais. Então, o médico do trabalho, ele tem que conhecer sobre os riscos ocupacionais, as exigências da atividade e, consequentemente, ele é a pessoa que está mais habilitada, com mais conhecimento para fazer essa definição, tá? Essa é uma questão bem importante, tá certo? E aí, abaixo eu tenho esse médico assistencial. Então, nesta hierarquia dessas decisões, vamos dizer assim, de decisões médicas, de atestado médico, eu tenho essa escadinha. Por que isso é importante, pessoal, no que eu estou trazendo aqui? Porque nós estamos tratando aqui de pessoas que apresentam vários e vários atestados, ou seja, atestados múltiplos em relação à sua empresa. Ele vai apresentando vários atestados. Uma das principais medidas a serem tomadas, e é o que eu passo para os meus clientes, e é o que deve ser feito, é o seguinte, é passar por uma avaliação no médico do trabalho. Então, o primeiro passo, quando o indivíduo apresenta vários e vários atestados, e aí que a gente fala da gestão, é a empresa indicar para esse trabalhador que passe com o médico do trabalho. Ah, mas essa empresa é pequena, né? Como eu digo, esses problemas afetam empresas grandes ou empresas pequenas. A empresa é pequena, ela não tem médico do trabalho, não importa. Ela tem um médico que cuida da parte de saúde ocupacional, porque ela é obrigada a realizar ASO, a fazer PCMSO. Então alguém ela contratou, né? E aí este médico, ele faria esta avaliação, tá certo? Então esse é um ponto importante. A primeira dica, atestados múltiplos é igual à avaliação pela medicina do trabalho da empresa. Essa seria a primeira medida a ser adotada. Deixa eu ver que passaram algumas perguntas aqui, eu acabei não vendo, eu tenho que voltar aqui, né? Deixa eu ver, vamos lá. Pessoal aqui dando boa noite a todos. Lembrando que semana que vem começa a nossa semana do limbo jurídico, hein? Quem não se inscrever vai perder. Depois reclamam, aí fica mandando mensagem para mim. Quando vai ser? Quando vai ter curso de novo? Quando vai ter aula? Ó, vamos lá. Dias de previdência. Professor, quando o INSS considera apta, o médico do trabalho considera apta e o empregado tem um atestado do médico assistente de 80 dias. Dias de previdência, esse é um tema que a gente vai tratar na semana do limbo. Eu até falei um pouquinho sobre ele na segunda-feira, né? Este é um caso que não caracteriza limbo e aí a empresa tem que adotar algumas medidas em relação a isso, porque nós estamos vendo aqui um trabalhador que ele não quer retornar ao trabalho, tá? E fica apresentando atestados, mesmo que o médico do trabalho e o INSS considerem ele em condições de trabalhar, tá? Aí tem que sentar com esse trabalhador e ver o que ele quer. Ah, eu estou recorrendo, eu estou com ação, ok. Então vamos fazer um termo aqui. Ah, eu já tenho advogado constituído, ótimo. Vamos chamar este advogado para assinar um termo junto com o trabalhador, dizendo que é o trabalhador que não quer reassumir as suas funções e que ele vai aguardar a decisão judicial numa licença não remunerada? Porque a grande questão aqui é nós nos documentarmos para que não se caracterize o limbo. Nós precisamos mostrar que não é a empresa que está impedindo o trabalhador de reassumir as suas funções, tá? Vamos ver aqui. O Luiz Carlos está perguntando presunção relativa absoluta, mas eu não sei do que é. Depois manda aí, Luiz, o que é presunção relativa absoluta. Elaine, quando o período de atestado médico encerra antes da perícia, o segurado pede prorrogação. Precisa apresentar um novo atestado complementar ou o perito pode considerar prorrogado sem novo atestado? Deixa eu ver se eu entendi. Então,
O período do atestado médico encerrou antes da perícia. E o segurado vai passar com a perícia ainda, né? Acho que ele não pediu prorrogação, ele vai passar ainda na perícia, porque ainda não fez a perícia. Precisa apresentar um novo atestado? Não, não precisa. Aqui a gente fala daquela situação de retorno antes da perícia inicial, tá, doutor Elaine? É o seguinte, lembra lá, se o trabalhador tem uma perícia marcada e ele se sente em condições de retornar ao trabalho, ele declara isso para a empresa, já estou bem, e ele não fez ainda a perícia inicial, a legislação diz que ele está autorizado a voltar ao trabalho, realizar o exame de retorno ao trabalho e voltar ao trabalho, e aí ele comparece na data da perícia, e aí a gente fala, a empresa emite um documento dizendo quais dias ele trabalhou, quais dias ele ficou afastado, para que o INSS pague aqueles dias que ficou afastado. Mas isso só pode acontecer antes da perícia inicial. Caso o trabalhador não tenha condições ou ele não precisa de um novo atestado, a empresa não precisa exigir isso dele. Por quê? É o que a gente acabou de falar da hierarquia das decisões. A partir do momento que ele apresentou um atestado superior a 15 dias, quem define o tempo de afastamento é o INSS. Então não precisa ficar apresentando vários atestados até a perícia inicial. Tá? Então é uma situação aí, ele fica aguardando. Se chegar no dia da perícia, ele ficou todo esse período afastado e o INSS reconhecer a incapacidade, o INSS dá a incapacidade até a data da perícia. Essa é a prática, é o que a gente vê no dia a dia. Tá? Não precisa ficar exigindo dele ficar apresentando um monte de atestado, não. Eu já vi, eu sei que algumas empresas fazem isso, mas eu acho equivocado. A Cíntia falando o que é o livro é da Lujur, tá? É Perícia Médica, Visão Trabalhista e Previdenciária. Vamos lá. O que mais que tem aqui? Vamos ver aqui. Andrade, quando o médico do INSS considera a pessoa apta, mas o médico assistente não considera apta, o médico do trabalho não aceita avaliar devido ao laudo do médico assistente, o que fazer? Tem que buscar um médico do trabalho que saiba o que está fazendo. Desculpa a sinceridade, mas é isso. Né? O médico do trabalho tem que analisar. Tá? Ele precisa fazer exame de retorno ao trabalho? Não, eu posso fazer uma avaliação, mas eu tenho que avaliar. Não posso me negar a fazer análise só porque o médico... Isso é uma questão, eu já falei bastante sobre isso, até tem dentro do programa DGA uma aula que eu trato desse tema. Os médicos às vezes acham que para fazer, eu já vi isso na prática, isso é um absurdo. Para eu fazer o exame de retorno ao trabalho eu preciso de um atestado do médico que cuida dele, liberando ele para trabalhar. Isso não existe. Eu avalio e eu vejo, né? Então, assim, neste caso o médico tem que avaliar. Eu preciso fazer um exame de retorno ao trabalho? Não necessariamente, mas eu faço uma avaliação, eu converso com o trabalhador. Às vezes, esse médico assistente está dizendo que ele não tem condições de trabalhar por causa de uma questão que eu posso resolver. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar porque eu ainda estou me recuperando. Tá, mas então eu vou te colocar numa atividade com restrição, numa atividade adaptada por um período, até você se recuperar completamente. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Agora, eu não posso me negar a atender. Eu tenho que atender, né? O que eu tenho que ter é estratégia para não fazer besteira, tá? Então essa que é a grande questão. Paulo Basílio. O aso demissional pode ser evitado se o exame de rotina for feito há pouco tempo antes da demissão? O que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma ideia equivocada que o aso demissional é aptidão para ser demitido. Isso não é verdade. Esse é um conceito básico do PCMSO e da medicina do trabalho. Quando eu faço um exame demissional, eu estou vendo aptidão para o trabalho igual eu faço no exame periódico. O que eu quero dizer com isso? A moça está gestante, então ela está inapta? Não, ela está apta no demissional. Mas ela tem estabilidade, mas aí é uma outra questão, uma questão jurídica. Do ponto de vista médico, ela está apta. Eu posso até falar para ela, olha, você está grávida, avisar a empresa, ela está grávida, vocês vão manter a demissão? Se a empresa quiser manter a demissão, é um problema da empresa. E se ela que pediu demissão? Então, a avaliação no demissional é uma avaliação igual do exame periódico, tá? Eu verifico a aptidão para o trabalho e não a aptidão para ser mandado embora. Eu não sou fiscal de cumprimento de lei. Será que ele é da CIPA? Será que ele tem estabilidade? Eu posso até alertar a empresa em uma situação. Vocês estão vendo que esse cara sofreu um acidente de trabalho, recebeu um benefício acidentário e que ele ainda não passou os 12 meses?
Mas e se a empresa quiser mandar embora e indenizar? É uma questão da empresa. Então eu não sou eu que faço essa barreira como médico do trabalho fazendo o exame demissional. Tanto é verdade, e aí entra nesse ponto que você está colocando, que a legislação autoriza a dispensa do exame demissional se o indivíduo fez um exame periódico nos últimos 90 dias para empresas grau de risco 3 e 4 e 135 dias para empresas grau de risco 1 e 2 antes da demissão. Então eu não preciso fazer o demissional se eu fiz periódico. Então o que você está colocando, eu posso evitar um exame demissional? Às vezes posso se eu fiz um exame periódico próximo à data da demissão dentro deste prazo legal. 90 dias empresas grau de risco 3 e 4, 135 dias empresas grau de risco 1 e 2, tá? Mas a gente tem que tirar da cabeça essa ideia que exame demissional é aptidão para ser mandado embora. Tem muito médico e advogado que tem essa ideia e é uma ideia equivocada, tá? Então a gente tem que entender o conceito. Vamos lá. E para evitar, né, o Paulo complementou aqui, para evitar que ele force um acidente. Então, pode ser uma estratégia, pode ser feito, não tem nada na legislação que proíba. É que fica estranho se eu já fiz um exame periódico eu fazer um na sequência, né? Então precisa ter o time certo até para que não tenha esses problemas. A Simone colocando aqui que quer assistir a aula, quando será? Semana que vem, Simone, começa no dia 29, a Semana do Limbo Jurídico ou Primeiro Passo. As inscrições estão abertas, o link está aqui na bio do @programa DGA, tá? Entra aqui no perfil, não agora, né? Fica na live. Quando acabar a live, entra lá e se inscreve. Vamos ver aqui. O médico do trabalho considerou inapto e o INSS deu apto, então ele está no limbo, tá? Essa é a questão, dias de previdência, a gente tem que avaliar, mas esse caso aí que você está colocando é de limbo. Quando o funcionário é demitido, no dia do exame demissional ele apresenta 2 atestados com CIDs diferentes. Anne está perguntando. Não tem problema, tá? Ele apresentou o atestado, ele só vai suspender ali aquele momento, quando acabar o atestado você faz o exame, não tem problema nenhum. Às vezes o trabalhador fica com essa ideia, se eu apresentar um atestado eu não serei mais demitido, não. Ele só está postergando o que é inevitável. Apresentou o atestado, ok, não vai fazer exame ocupacional hoje, o demissional. Quando que acaba o atestado? Semana que vem. Semana que vem ele faz. Não tem grandes problemas em relação a isso, tá? Às vezes as pessoas acham que vão evitar o inevitável. O colaborador tinha anos e INSS foi cancelado seu benefício, porém o retorno ao trabalho refere incapacidade. Caracteriza limbo? Depende. O que o médico do trabalho considerou, Vanessa? Limbo, volta naquele conceito. Limbo é quando a empresa impede o trabalhador de retornar ao trabalho. Quando é o trabalhador que não quer retornar, não é limbo. Tá? Bom, voltando aqui, depois a gente responde mais algumas perguntas. Mas para a gente entender então aquilo que a gente estava falando. A partir do 16º dia, INSS. Ok. E atestados intercalados? Nós temos 2 situações diferentes e que a legislação prevê. Ela fala o seguinte: se ele apresentar um atestado de 15 dias e aí ele volta a trabalhar no 16º dia, se no prazo de 60 dias ele apresentar um novo atestado pelo mesmo motivo, a empresa vai encaminhar ele para o INSS. Tá? A empresa não vai pagar de novo 15 dias. E é interessante, olha o que eu falei, pelo mesmo motivo. É isso que está lá na instrução normativa número 128 do INSS. Ela não fala pelo mesmo CID. Mesmo motivo. Aí eu vejo às vezes as empresas falam assim, é a mesma família de CID. Vamos ver se o CID é da mesma família. Eu acho engraçado esse termo. Mas não é mesmo a família. O que eu tenho que ver é se é o mesmo motivo, a mesma condição médica. E eu vou dar um exemplo para vocês claro. Vamos dizer que o trabalhador apresentou um atestado que ele estava com dor abdominal. Ok? Ele estava com dor abdominal, ninguém sabia o que ele tinha. E aí depois ele foi diagnosticado com uma apendicite. O CID de dor abdominal é um, o CID de apendicite é outro. Ok? É o mesmo motivo? Porque a dor abdominal era causada pela apendicite, que foi diagnosticada posteriormente. Então, eu posso somar esses atestados? Posso. Porque é o mesmo
motivo. Então não é mesmo a família, como o pessoal gosta de dizer. Eu não gosto muito desse termo família, né? Porque CID não tem família, né? Não precisa ser a mesma família, precisa ser o mesmo motivo. A legislação é clara nesse sentido. Então eu fui afastado porque eu tive um surto psicótico. Aí consta no CID do meu atestado lá, psicose não especificada. E aí, depois eu fui diagnosticado com, sei lá, transtorno afetivo bipolar. É o mesmo motivo? É o mesmo motivo. Então eu posso somar esses atestados? Posso, tá? E como que eu faço essa soma? E aí é que é interessante. A soma ela pode ser feita de duas formas. 15 dias direto, o indivíduo fica 15 dias afastado direto, volta a trabalhar no 16º dia. Se nos próximos 60 ele apresentar um atestado pelo mesmo motivo, ele vai ser encaminhado para a Previdência Social, a empresa não precisa pagar esses dias, não vai pagar 15 de novo. Ou a legislação também prevê que, se ele apresentar atestados intercalados durante 60 dias, então ele apresentou 5, trabalhou 3, apresentou 4, trabalhou 2, apresentou mais 4, trabalhou mais 2, apresentou mais 7. Eu não tenho 15 dias direto, mas dentro de 60 eu tenho um número de dias de afastamento superior a 15. Neste caso, a empresa também ela paga só 15 dias, e aí a partir do 16º dia é a cargo do INSS. Aí as pessoas sempre me falam assim, quanto tempo o INSS vai pagar? Não sei, vai depender do INSS. Tá? Aí entra naquela questão que eu acabei de responder para a doutora Elaine. Se esse indivíduo estiver bem e antes de fazer a perícia inicial quiser retornar ao trabalho, sem problemas. Se esse indivíduo não estiver bem e ficar aguardando a perícia inicial, também sem problemas. Tá? A legislação diz que quando ele recupera a capacidade laborativa antes da perícia inicial, ele está autorizado ao retorno, não obrigado. Não está escrito lá, ele está obrigado a retornar ao trabalho. Está escrito que ele está autorizado, é uma faculdade. Tá certo? Então, a gente precisa entender isso, e aí é por causa disso que eu falei para vocês. Leiam o artigo 336 da Instrução Normativa número 128 do INSS, porque é lá que está estabelecida essa regrinha da data do início do benefício. Tá? Outro ponto importante que nós temos lá é, as pessoas me perguntam, quando que o indivíduo tem que dar entrada, fazer o requerimento da perícia, né? Antes de 30 dias do afastamento. Por que isso, pessoal? Porque quando ultrapassado o 30º dia, o INSS vai pagar a partir da data do requerimento. Isso pode ser que o indivíduo perca alguns dias e é lá na empresa que ele vai encher a paciência. O INSS não me pagou, tem 10 dias que eu não recebi, não sei o quê. Por quê? Porque ele não deu entrada no prazo correto. A legislação diz o seguinte, se o requerimento for feito até o 30º dia do afastamento, o INSS pagará do 16º dia em diante. Se o requerimento for feito após o 30º dia de afastamento, o INSS pagará a partir da data do requerimento. Então ele pode perder dias que ele estava afastado e ficar sem receber do INSS e não vai receber da empresa, porque a empresa vai pagar só os primeiros 15, porque ele não fez o requerimento na data correta. Tá certo? Então, nós temos que orientar os trabalhadores em relação a isso. Tá certo? Por isso que a gente fala da orientação. Essas orientações evitam limbo, evitam problemas, evitam conflito, evitam o cara ficar apurrinhando lá na empresa, tá? Porque às vezes as coisas acontecem por falta de informação, por falta de saber o que fazer. E aí é uma obrigação nossa orientar. Obrigação no sentido para evitar problemas. Você fala assim para mim, então eu sou obrigado a orientar meu trabalhador? A lei não diz que é obrigado, eu não sou obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Mas você vai ficar quieto? Você vai deixar o problema acontecer? Ou você vai evitar que o problema aconteça? Eu parto do princípio que é melhor evitar o problema. Tá?
Vamos lá, vamos ver algumas perguntinhas aqui. Quem deve pedir o afastamento? Quem solicita o afastamento é o empregado, né? A gente tem que orientar ele sobre isso. Porque a relação é segurado e INSS. A não ser empresas que existe um convênio da empresa com o INSS. Hoje poucas empresas têm, né? Mas, em regra, quem tem que solicitar, tanto é que a LGPD até dificultou muito essa ação da empresa, né? Era muito comum a empresa pegar e ela, ligar ela, fazer ela. A gente ainda consegue às vezes, mas é mais complicado, tá? O que você tem que fazer? Orientar. Hoje é muito fácil fazer requerimento de benefício previdenciário, porque você pode fazer pelo 135 ou pelo aplicativo do meu INSS. O cara baixa o aplicativo no celular. Eu consigo acessar até as perícias que foram feitas, né, através do aplicativo do INSS. Então é muito fácil, tá? Oriente ele, acompanhe. Você pode acompanhar junto ali para ter certeza que ele solicitou, mas ele que tem que solicitar, ele que tem que fazer o requerimento, tá? Empregado com ama médica previdenciária, deve ser alta médica previdenciária com reabilitação incompleta. Ao retornar à empresa, se recusa a exercer nova função. Marcos, é um caso bem complicado, mas se ele não fez a reabilitação é provavelmente porque ele não cooperou, teve alguma coisa que aconteceu aí, né? Ele não pode se negar a exercer uma atividade na empresa, então ele tem que pedir a rescisão do contrato. Ele tem que trabalhar, senão vai dar abandono de emprego. Então a gente tem que avaliar o caso concreto, são casos complicados, mas a gente tem soluções possíveis para isso, tá? Tem que explicar para ele, às vezes o cara não entende, então tem que sentar e desenhar e falar, olha, é assim, você tem um contrato de trabalho, você tem que voltar a trabalhar, o INSS cessou seu benefício, você pode até tentar um novo benefício no INSS, sob seu risco, mas nós estamos aqui disponibilizando o local, vamos aqui fazer um documento, você vai assinar, a gente tem que se resguardar, tá? Porque o que acontece na prática, o que a gente vê no dia a dia? Muitas vezes as empresas tomam atitudes, até às vezes vendo o interesse do trabalhador, e aí quando chega lá na frente, a ação trabalhista, fala, não, porque a empresa me deixou sem receber salários e tal, então tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Empregado adaptado em função compatível. O ASO será sob o aspecto da função originária ou a que está adequado compatível? Então, se você vai fazer ele com função compatível, se você mudou ele de função, o ASO tem que ser na nova função. Se eu vou fazer apto para uma função com restrições, aí é naquela função dele, tá? Se o exame periódico está válido, é necessário fazer o exame de retorno ao trabalho? Sim, tá? A legislação diz, a NR7 diz que afastamentos por tempo superior a 30 dias por motivo de doença tem que fazer exame de retorno ao trabalho. Eles até tiraram a exigência da NR7 de se fazer o retorno ao trabalho no caso de licença maternidade, né? De afastamento por causa de gestação. Eu recomendo que faça. Porque o que a gente tem que pensar, pessoal? O que está na legislação é o mínimo. Se eu estou fazendo a mais para proteger o trabalhador, ninguém vai falar para você, olha, não faz, você está protegendo ele, eu não quero que você proteja o trabalhador. É claro que é do interesse do governo, das políticas públicas, de todo mundo que eu proteja o trabalhador. Então, se eu fizer a mais, não tem problema. O que eu não posso fazer é a menos. A norma traz o mínimo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, a norma fala hoje, a NR7 antes falava motivo de doença ou licença maternidade. Suprimiram licença maternidade. Hoje o retorno ao trabalho é feito só por motivo de doença. Você me perguntar, você faz em licença maternidade? Você recomenda que faça? Sim. Por quê? Porque é uma trabalhadora que ficou fora do ambiente de trabalho às vezes por 3, 4 meses, às vezes 6 meses. Como que ela está voltando? Eu preciso saber. Quais são as condições que ela está voltando? Ela está no pós-parto, né? Está no puerpério. Qual que é a condição dela? Dependendo da atividade, eu tenho risco. Se ela está com uma depressão pós-parto, por exemplo, e eu boto ela para exercer uma atividade de risco que coloque em risco a vida dela, de terceiros. Então, assim, eu recomendo que faça. Tá certo? Porque ali está o mínimo. Mas a regra é afastamento superior a 30 dias por motivo de doença, tem que fazer exame de retorno ao trabalho. Vamos lá. Quando o funcionário apresenta atestado sem CID, posso encaminhar ele para o INSS? Ótima pergunta.
DPT Polessa. Vamos lá. Apresentou um monte de atestado sem CID. O que você vai fazer? Mandar passar com o seu médico. Porque a legislação, inclusive, essa é minha tese de doutorado. Eu vou tratar desse tema, dessa questão do TST ter um entendimento recente de que a empresa não pode exigir o CID no atestado, né? Eu acho isso, do ponto de vista prevencionista, um grande problema, tá? Porque às vezes o trabalhador tem uma doença, eu não sei o que ele tem, e eu posso colocar ele em risco. E é isso que eu vou tratar na minha tese de doutorado, que eu estou começando a escrever. Mas o que eu posso te dizer hoje na prática, como que a gente faz? Geralmente nas empresas, o ideal, e é o que a gente recomenda, e aí o advogado tem que recomendar para as empresas que faça isso, nós criamos um protocolo para esses afastamentos, para atestados médicos. Tá? Como assim um protocolo? Eu estabeleço regras internas. Então, o médico precisa ver todo mundo que se afasta? Eu entendo que não, tem coisa que é besteira para ficar passando com o médico. Mas eu posso criar uma regra. Qual regra? Olha, vamos dizer que tenha lá uma pessoa que faz a triagem e ela vê, esse cara aqui está apresentando muito atestado, vamos passar ele com o médico. Esse aqui está apresentando atestado sem CID, vamos passar ele com o médico. Afastamentos, às vezes você pode pôr uma nota de corte na empresa. Afastamento superior a 7 dias, a 5 dias, passa com o médico do trabalho para ver o que está acontecendo. Porque essa que é a grande questão. Ele vai omitir, será, para o médico do trabalho a doença que ele tem? Na prática, dificilmente. Ele pode apresentar vários atestados sem CIDs, mas quando ele for na frente do médico, ele vai falar o que ele tem. Muito difícil o trabalhador não dizer o que ele tem. E é importante nós sabermos o que ele tem. Para fazer o afastamento para o INSS, mas não só por isso. Também para eu adotar medidas de prevenção dentro da empresa. Porque se eu tenho lá um trabalhador, por exemplo, que está fazendo está com diabetes e ele está ajustando a medicação, a insulina dele, eu preciso saber disso. Porque se ele exerce uma atividade de risco, eu vou tirar ele da atividade de risco. Porque eu aumento o risco dele ter um acidente de trabalho. E aí quem que assume a responsabilidade? A empresa. E é isso que eu vou tratar na minha tese de doutorado. De um lado, nós temos a legislação responsabilizando a empresa pela proteção ao trabalhador. E de outro, eu tenho o TST entendendo que a empresa não pode ter informação. Sem informação não se faz gestão. Então, é fundamental nesses casos que ele seja encaminhado para passar com o médico do trabalho. Tá? A Vanessa, atestados com CIDs diferentes não podem ser avaliados pela medida provisória número 38 de julho de 2023. Então, essa portaria número 38 de 2023, ela fala que você tem que juntar lá os atestados e não vai ter avaliação com atestados por CIDs diferentes. Por isso que precisa passar com o médico do trabalho. Tá? Nós precisamos que o médico do trabalho seja ativo nesses casos e atue. Tá? Aqui a mesma pergunta. Aposentadoria por invalidez cancelada pelo INSS após o retorno ao trabalho. O colaborador pode ser demitido? A Vanessa está perguntando. Depende, tá, Vanessa? Precisa ver o que tem em convenção coletiva ou acordo coletivo, se tem alguma regra. E se essa aposentadoria por invalidez, né, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, ela é ou não de natureza acidentária. Não sendo de natureza acidentária, a própria CLT diz que nestes casos a empresa pode optar pela rescisão do contrato de trabalho. Tá? Se não for de natureza acidentária, porque aí tem estabilidade. Tá certo? Mas eu sempre recomendo que você observe a regra geral da CLT que dá para fazer a dispensa, mas verifique se não tem algum acordo coletivo, alguma cláusula em acordo coletivo, convenção coletiva ou dissídio que diga alguma coisa diferente. Qual a DUT deve ser considerada no caso de atestados intercalados? Ótima pergunta. E o Reis? Todo mundo sabe o que é DUT? DUT é a data do último dia trabalhado. A data do último dia trabalhado é uma data fictícia, que é sempre um dia anterior ao primeiro dia de atestado. Como assim?
Por que ele precisa saber a DUT? Por que o INSS precisa saber qual que é a data do último dia trabalhado? Porque o INSS vai calcular quais são os 15 dias pagos pela empresa para ele pagar a partir do 16º dia. Então, por isso que a empresa tem que dar um documento, que é chamado de DUT, que consta a data do último dia trabalhado, para que esse segurado leve no INSS e o INSS identifique exatamente isso. Tá? Eu entendo que a DUT, com o tempo, ela vai deixar de existir. Muito em breve ela vai deixar de existir por causa do e-social. Porque essa informação sobre os dias trabalhados ou não, eles já estão sendo enviados através dos eventos do e-social, né? Os atestados são enviados. Mas ainda é exigido pela legislação e a gente tem que entregar esse documento para o trabalhador. Quando os atestados são intercalados, o que eu faço? Eu coloco como data do último dia trabalhado o dia anterior ao primeiro afastamento, o primeiro atestado, e aí eu descrevo neste documento quais dias o trabalhador exerceu atividades e quais não. Então, vamos lá. Ele, dentro de 60 dias, vamos dizer que ele se afastou no dia 4 de agosto, ficou afastado até 10 de agosto, voltou a trabalhar, trabalhou 7 dias e depois se afastou de novo no dia 17 e foi para o INSS. Qual que é a data do último dia trabalhado? A data imediatamente anterior ao primeiro dia de afastado. Se foi 4 de agosto, a DUT é 3 de agosto. Não importa se essa data cai em sábado, domingo, feriado, dia santo, porque é uma data fictícia, tá? É só para o INSS identificar qual foi o primeiro dia que o trabalhador ficou afastado do trabalho, tá certo? Então, se o primeiro dia foi, vamos dizer que ele apresentou um atestado na segunda-feira, qual é a data do último dia trabalhado? É a sexta? Não, é o domingo, porque o descanso semanal remunerado conta. Então, o último dia trabalhado para adulto que eu vou colocar é o domingo, tá certo? Nestes casos de atestado intercalado, no documento eu descrevo quais dias o trabalhador exerceu as suas atividades, quais dias ele trabalhou, quais dias ele não trabalhou, para que o INSS possa identificar exatamente quais dias a empresa pagou e qual é o 16º dia, tá, de afastamento. A empresa não tem obrigação de fazer o requerimento? Não, a obrigação é do trabalhador, né? Se ele não for instruído, por isso que a gente fala, ele vai ter um problema, e aí é por isso que a empresa tem que orientá-lo. Mas a legislação não fala que o requerimento tem que ser feito pela empresa. Até porque, hoje, com a LGPD, cada vez mais a gente tem dificuldade de conseguir fazer isso, tá? A gente tem que orientar o trabalhador a fazer. Quem faz o requerimento é o trabalhador. Na prática, muitas empresas ajudam eles a fazerem o requerimento, mas a obrigação é essa, tá? Simone está perguntando, o cara ficar apurrinhando lá na empresa. Como assim? Quero dizer que o cara, ele não entende o que está acontecendo e aonde que ele vai reclamar? Ao invés dele reclamar no INSS, ele reclama na empresa, tá certo? Porque a relação é segurado e INSS. Ao invés dele ir reclamar com o INSS, que muitas vezes não concedeu o benefício, ele reclama na empresa. Só que a empresa não tem poder de decisão, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a empresa não tem nenhum poder de decisão. E aí ele vai na empresa reclamar, sendo que a empresa não tem o que fazer. Por isso que a gente recomenda que a empresa seja ativa, proativa, para evitar que esse problema aconteça. Porque apesar dela não ter nenhuma relação nessa situação segurado INSS, os reflexos da decisão do INSS caem para a empresa. Tá? Luciana, precisa de atestado quando o segurado está desempregado. Vamos lá. N. No caso de funcionário que no dia da demissão apresentou 2 atestados com CIDs diferentes, somados 24 dias. Nesse caso, o médico atendeu e encaminhou a Previdência Social. Está correto? Sim. Nesse caso, sim. Tá? Porque ele ainda não tinha feito o exame demissional. E aí ele vai precisar ir pro INSS mesmo, tá? Se ele tiver um benefício no INSS, isso só vai suspender a demissão. E aí depois vai ser feito
o desligamento normal, é o que eu falei, só vai atrasar o desligamento, tá? Elisângela, pode até deixar escrito, né, professor, a recusa dele. Sim, deve deixar escrito, tá? Porque é justamente deixando escrito que a gente consegue demonstrar o que aconteceu, tá certo? O que eu sempre coloco aqui, pessoal, que é bom a gente ressaltar, é o seguinte, tá? Empresa que faz gestão adequada, isso é bom para a empresa e para o trabalhador, tá? Você falar para mim, a empresa é obrigada a fazer tudo isso? Tem lei que diz que a empresa tem que fazer? Não, mas as leis dizem que a responsabilidade, quando dá problema, acaba recaindo sobre a empresa. E aí é por isso que a gente fala nessa proatividade da empresa, nela ajudar o trabalhador a resolver os problemas dele perante o INSS, que não é uma obrigação da empresa, é uma relação trabalhador e INSS, tá? Então, se o INSS nega um benefício, quem tem que buscar o Poder Judiciário para reverter é o trabalhador, é o segurado. Só que a justiça cada vez mais penaliza as empresas por não fazerem nada, né? Apesar de não existir na lei estabelecido isso. E, inclusive com dificuldades para as empresas terem acesso a informações, tá? Então, essas são questões importantes que a gente precisa tratar no dia a dia. Uma boa gestão, uma boa conduta por parte da empresa dentro de regras de compliance e ética corporativa faz com que a gente diminua esses problemas. E isso é bom para o trabalhador e para a empresa, tá? No caso de empregada doméstica, precisa depois fazer o exame de retorno ao trabalho após 2 anos de afastamento e o INSS deu alta. A empregada doméstica, os exames ocupacionais, eles não são obrigatórios, né? São facultativos. Aí fica muito a critério do empregador, né? É uma relação um pouco diferente, tá? Edna, doutor, quando o médico particular diz que está incapacitado, o médico da empresa inapto e o INSS não reconhece a incapacidade, a empresa não tem como readaptar? Muitos casos tem. É isso que a gente preconiza nesses casos de limbo, né? Então, quando tem essas situações de limbo, a gente precisa verificar se é possível fazer essa readaptação. Por quê? Porque uma vez que o médico do INSS, né, o perito médico federal, concedeu a cessação do benefício previdenciário, nós vamos precisar tomar uma atitude. Se eu der inapto, eu coloco ele no limbo. Esse é o limbo clássico, cessação do benefício previdenciário inapto pela empresa, tá? Colocando o cara no limbo, eu vou ter aqui uma responsabilidade da empresa, entendida pela Justiça do Trabalho, né, pela jurisprudência, de pagamento de salários desse período. Então, o que nós recomendamos? Antes, tem casos que eu vou dar inapto e ele vai ter que ficar numa licença remunerada, e aí é risco da atividade econômica, e tem casos que não vai ter jeito, o trabalhador realmente está com problemas, incapacitado e não tem o que fazer. Não tem como eu botar esse cara para trabalhar, porque ele não tem condições de retorno ao trabalho, tá? Agora, antes de eu chegar nessa situação, é possível sim, como você colocou aqui, eu verificar se é possível uma readaptação, se é possível uma mudança de função, se é possível ele exercer uma atividade com restrições. Então nós temos soluções possíveis antes de eu dar o inapto, tá? E é isso o que nós temos que fazer, e essa é uma decisão que tem que ser tomada dentro da empresa, tá certo? Se o empregado está aguardando, se o empregado está em juízo aguardando sentença, a empresa pode demiti-lo? Então, teoricamente sim, tá? Porque enquanto não há uma decisão judicial que reverta o ato administrativo, aquele ato administrativo ele tem os seus efeitos jurídicos, né? E ele é válido, tá certo? A grande questão é, vale a pena para a empresa fazer isso? É um risco. Porque se por um acaso esse trabalhador conseguir uma decisão favorável na justiça, a gente vai ter um problema aqui, né? Porque aí ele vai ser considerado incapaz para o trabalho no momento da demissão, vai ter restabelecido o benefício e ele pode ingressar na Justiça do Trabalho pedindo a nulidade da demissão porque ele estava incapaz no momento da dispensa, tá? Aí aqui é aquela questão que a gente sempre fala, é estratégia, né?
a empresa tem que ver o que ela vai fazer, tá? O que às vezes a empresa pode fazer fez a perícia, está aguardando sentença, mas já fez a perícia na via judicial e a perícia foi contrária, disse que o indivíduo está capaz para o trabalho, a chance de ele ter uma sentença de improcedência é muito maior. Então, às vezes, vale a pena correr o risco. Aí depende muito da situação. Vai ter que ser analisado o caso. O que a gente sempre fala é que nesta situação específica, às vezes para a empresa vale a pena, se ela quer fazer uma demissão, ela aguardar a decisão judicial. Tá? Ajuizando a ação, o juiz diz que a empresa não tem responsabilidade. Se o médico particular da trabalhadora diz que ela está incapaz. Então, Edna, é por causa disso. Porque aí não é o médico do trabalho que está impedindo, né? Não é a empresa que está impedindo ele de retornar ao trabalho. Ele apresentou um atestado do médico particular dizendo que não tem condições de retorno. É por isso que eu sempre comento que a gente precisa entender o que é o limbo. A gente fica com uma ideia, e por isso que a gente criou essa semana do limbo jurídico, para a gente tratar desse tema. E vamos fazer um curso sobre isso justamente para tratar disso. Por quê? Porque ficou uma impressão de que toda vez que o trabalhador não retorna ao trabalho e não está recebendo benefício do INSS, isso é limbo. E não é verdade. O limbo, que não é um conceito legal, é um conceito da jurisprudência, é quando a causa do não recebimento de salário e benefício previdenciário é a empresa. Cessou o benefício previdenciário, voltou na empresa, a empresa falou: não te quero aqui, não vai trabalhar. Meu médico disse que você está inapto. Ou o RH da empresa, não vai voltar ao trabalho. Aí é a empresa que está impedindo o retorno ao trabalho. Diferente quando esse trabalhador, antes de fazer o exame de retorno ao trabalho, apresenta um atestado do médico dele. Aí foi a pergunta que fizeram lá. Mas aí o médico do trabalho se nega a realizar. Não, ele tem que faz uma avaliação para ele registrar, inclusive, essa situação. Para que depois, quando for questionado, tenha um registro. Por que ele não retornou ao trabalho? Ele declarou que não quer retornar, porque o médico que cuida dele, o ortopedista, disse que ele não tem condições de retorno ao trabalho. Entendeu? Então essa que é a grande questão. Por isso que é muito importante a gente entender o conceito de limbo. Tá? Ribeiro, falando que já quer o pacote de consultoria. Obrigado, Ribeiro. Acompanha aí que a gente vai ter novidade semana que vem, hein? Aso inapto, quanto tempo pode fazer outro para verificar a possibilidade de mudar de função? No dia seguinte. Inapto é naquele momento. No dia seguinte eu posso fazer uma nova função, posso fazer uma atividade adaptada, não tem problema nenhum. Aso, pessoal, é importante essa questão, né? O aso é uma aptidão naquele dia, naquele momento, isso pode mudar. Eu posso estar, por exemplo, vamos colocar um exemplo, vamos dizer que hoje eu estou com, sei lá, igual eu estava na semana passada, com uma amidalite, né? Tomei antibiótico e tal, aí eu fui fazer um exame de retorno ao trabalho na empresa que eu trabalho, eu fui fazer um exame ocupacional, fui considerado inapto. No dia seguinte eu já estou bem, passou o tempo do antibiótico e tal, fui fazer o exame de novo, o médico pode dar apto, não existe um prazo. É claro que tem que ter uma coerência. Então, sei lá, eu fiz um exame num dia, falei que o cara não consegue andar, aí no dia seguinte ele está andando. Aconteceu alguma coisa, só se mudou alguma coisa na noite. É a mesma coisa o contrário. Eu sempre comento de um caso que aconteceu comigo, de uma situação que foi o seguinte, eu fiz um exame demissional, aí 5 ou 6 dias depois a trabalhadora foi internada no hospital com pneumonia. Acho que foi uns 6, 7 dias depois. Aí ela foi internada, aí um dia eu cheguei na empresa, estava lá na porta do ambulatório médico, o sindicato, essa empresa até já faliu. Estava lá na porta da empresa, eu fui médico do trabalho lá durante uns 4 ou 5 anos. Estava lá na porta do ambulatório médico o sindicato, a trabalhadora, todo mundo lá, né? Aí o médico do cara do sindicato falou assim, porque o senhor precisa rever, porque ela foi internada depois de uma semana com pneumonia, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, primeiro que tem a questão do sigilo, eu não posso falar com você do caso dela.
Se você quiser que eu converse com ela, ok. Aí eu conversei com a trabalhadora. E eu falei para ela, eu falei, olha, o dia que eu te avaliei, você estava apta. Se depois de 7 dias você teve uma pneumonia e ficou inapta, isso é uma outra questão. Quais são as repercussões jurídicas disso? Ah, tem projeção do aviso prévio, tem a questão do convênio médico, suspende a projeção, não suspende o dia. Isso é uma outra questão. Fato é que no dia que eu fiz a análise, ela estava apta, a pneumonia foi posterior e ela ficou inapta. Tá? Então, não há uma regra para isso. É a condição avaliada naquele dia. Tá certo? Vamos ver aqui. Paulo Basílio. Vamos ver aqui. O pessoal tem mais alguma pergunta aqui? Dias de previdência, né? No caso de doméstica em limbo, a patroa tem que pagar os salários. Não interessa se ela está impedindo o trabalhador de retornar ao trabalho, para mim seria a mesma coisa, né? Não é empresa. Você pode até ter aí uma situação um pouco mitigada, que é uma relação diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Então tem que considerar independente de ser ou não. Vamos ver aqui, que mais tem de pergunta? Bastante pergunta, hein, pessoal? A gente vai ter, já estamos com 1h05 de live. Vou abrir uma caixinha lá para vocês mandarem as perguntas para a gente responder, né? E lembre-se que semana que vem nós temos a Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. As inscrições estão abertas. Se não fizer a inscrição, não vai acompanhar, hein? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta diferente. Ó, essa aqui é interessante do tema, que tem a ver com o tema da live aqui, né? Eu não sei como é que fala esse nome, não é GABAP. Funcionária grávida, múltiplos atestados, CIDs referentes a dores nas costas e lombar, somando os 15 dias. Pode encaminhar ao INSS? Se for só 15 dias, não. Mas se ela apresentar atestados superiores a 15 dias, sim. Por quê? Mesmo, olha lá aquele conceito que eu passei para vocês, mesmo motivo. Qual que é o motivo? Gestação. Né? Ela está com dor nas costas, lombar, por causa da gestação. Tá certo? Por isso que tem que ter um médico para fazer essa análise. É o mesmo motivo aqui? É o mesmo motivo. Tá? O Marcos perguntando se é um formulário padrão. Aí depende, né? Em alguns casos você não faz o formulário, você pode fazer uma avaliação. Quando ele já apresenta atestado, às vezes você não vai fazer o ASO, não precisa fazer o ASO, você pode fazer uma avaliação. A legislação não obriga. Você não tem nada que diga, obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação. Tá? Outra pergunta interessante aqui para a gente finalizar, da N. O pessoal tá com perguntas boas, hein? Como eu disse, depois a gente vai deixar uma caixinha de perguntas abertas lá para que vocês possam mandar e a gente responder, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã com tanta pergunta. Vamos lá. N. No dia do retorno ao trabalho, apresenta atestado do mesmo CID do afastamento previdenciário. Como agir? Nesse caso, a empresa aceita esse novo atestado e deve ser afasta. Pessoal, aqui a gente tem uma outra regrinha importante estabelecida na legislação. Cessado o benefício previdenciário, se nos próximos 60 dias após a cessação o trabalhador se afastar novamente pelo mesmo motivo do afastamento, então eu fiquei em benefício previdenciário por um problema de coluna, retornei ao trabalho, fui fazer o exame de retorno ao trabalho, fui trabalhar, o INSS cessou o benefício. Apresentei um atestado pelo mesmo motivo, ou seja, de novo por problema de coluna, a empresa está desobrigada a pagar os 15 dias. O INSS irá pagar desde o primeiro dia de afastamento. Então você reencaminha para o INSS e aí a legislação diz que, identificada a incapacidade, o INSS tem que reabrir o benefício anterior. Esse é um dado importante que tem um reflexo no FAP. Depois a gente trata disso. Né, para vocês pensarem qual seria o reflexo que tem no FAP disso. Né? Depois a gente trata desse tema.
Mas o que é o interessante aqui? A legislação diz que será reaberto o benefício anterior, porque é o mesmo motivo, tá? Mesmo que ele já tenha trabalhado alguns dias, não tem problema. Se for dentro dos 60 da cessado o benefício, será reaberto o benefício anterior, tá? Então o benefício anterior é reaberto. E o INSS paga desde o primeiro dia de afastamento. É isso que está estabelecido na legislação. Inclusive vai ter o mesmo número, o benefício. Olha que interessante. Qual que é o reflexo que isso tem no FAP? Depois vocês pensem. Aí a gente vai falar sobre isso. Quem está no WhatsApp faz por lá. Então, o link para as inscrições, acho que a gente mandou no WhatsApp nos grupos, mas está no perfil do @programa-DGA, tá? Então, depois entrem lá e se inscrevam para a gente poder tratar disso, tá? E amanhã nós temos o nosso último conteúdo dessa semana. Lembra que eu falei para vocês, essa semana conteúdo todo dia. Quem não acompanhou os conteúdos que a gente mandou essa semana, entra lá no canal no YouTube, tá? Dr. João Optis Neto, tá? Então é meu nome, tá lá, tem um canal no YouTube, estão os vídeos lá com os conteúdos, e amanhã o último conteúdo. Qual que é o último conteúdo? Eu vou até pegar aqui. Tudo que o advogado precisa saber sobre o retorno do funcionário afastado para evitar o limbo jurídico, tá? Então amanhã nós vamos ter esse último conteúdo. E semana que vem, semana do limbo jurídico, o primeiro passo. Começa no dia 29. Para saber se já está se inscrito, vê se você está recebendo nossos e-mails, tá? A gente tem mandado e-mail para vocês. Se vocês não receberem nossos e-mails, se inscreve novamente. Entra lá, põe um e-mail de novo para se inscrever. Tá certo? Vamos lá. A Elisângela perguntando se será no Instagram. Não, a gente não vai fazer, não é no Instagram, tá? Tem que se inscrever, tá certo? A princípio não é no Instagram, não. Então tem que se inscrever, senão não vai participar, tá? Porque no Instagram a gente limita muito, né? A gente tem material, tem slide, vocês vão receber material, então não dá pra gente fazer aqui pelo Instagram, tá? Tem que se inscrever para poder participar, tá certo? Queria então agradecer. A Elisângela está falando se é a live de amanhã. Não, amanhã o conteúdo é no YouTube, tá? No YouTube, no horário, às 8 horas da noite, a gente vai estar soltando o conteúdo lá para vocês, tá? Então é no YouTube, tá certo? Amanhã não é pelo Instagram, não. A gente está intercalando Instagram e YouTube, até para vocês se acostumarem lá com o nosso canal. Se inscrevam no canal. Tem 55 pessoas aqui. Tem que ter no mínimo mais 55 inscritos no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, tá? E o último pedido que eu vou fazer, tirem print aí da nossa tela, marquem a gente, marquem @programa-DGA no Instagram, divulguem, publiquem, vamos lá que a gente está tratando desse tema, e semana que vem a gente tem a nossa semana do limbo jurídico, o primeiro passo. Começa dia 29. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, porque aí depois sempre... Eu falo isso, parece que é brincadeira, tá? Mas o pessoal sempre manda mensagem para mim. Eu não sabia, eu perdi, aonde eu assisto agora? E aí a gente avisa, e o pessoal esquece e não verifica, né? A Soraya tá perguntando qual que é o canal, é o meu nome, tá? É um canal no YouTube, João Batista Optis Neto, tá? Então é importante a gente tratar desse tema. Então a gente vai tratar sobre tudo nessa questão do limbo e eu conto aí com a presença de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, uma boa noite e a gente se vê por aí. Vou deixar uma caixinha aqui no story do @programa-DGA para vocês mandarem as perguntas. Eu pulei algumas perguntas, eram muitas perguntas, tá? Mandem lá na caixinha que aí eu vou respondendo, tá certo? Obrigado, pessoal. Uma boa noite.